palavra obrigado, ou gratidão, ou ações de graça, ela existe em todas as línguas. Né? No alemão, no espanhol, no português, no inglês, todas as línguas, no chinês. E em qualquer lugar do mundo que você for, você pegou um táxi, você foi a algum lugar, comprou alguma coisa, a pessoa te entregou, embrulhou, entregou, você solta um obrigado, um thank you, um dankeschön, né? Um vielen Dank, um gracias, um arigato, e por aí vai. Né? Nós falamos obrigado, todarabá, né? Spasiba em russo. Imaginei. Hã? Tak, no sueco, né? A gente já está aprendendo. Vocês vão ter que gastar isso lá, né? Vai ser mais ou menos assim, tac, 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 o tempo todo, né? Principalmente no começo. A gente vê, então, que a palavra gratidão, ela existe. O agradecer faz parte da nossa cultura mundial, né? Não nacional, mas mundial. E gratidão, um coração grato, é para poucos. Não é todo mundo que é grato, né? Não é todo mundo que tem o hábito de agradecer. Querem ver? Alguém aqui já orou por uma coisa simples? Eu tenho mania, não é uma mania, mas o hábito de orar. Quando eu vou visitar alguém, é difícil estacionar naquele lugar. Né? Essa semana eu fui fazer uma visita, eu rodei bastante para estacionar no lugar onde eu ia, até que eu consegui. Mas eu só consegui a vaga porque eu orei. E às vezes eu falo, Senhor, dá aquela vaguinha. Eu vi a Ana fazendo assim. Né? Então é assim, a gente faz isso, né? Às vezes a gente ora, aí o Senhor dá vaga, você estaciona, e eu vou fazer uma pergunta, responda sincero. Você já esqueceu de agradecer? Olha que coisa. E é o Senhor que deu aquela vaguinha ali, né? Então às vezes nós esquecemos de agradecer. Por quê? Coração grato nem sempre acontece, né? Por exemplo, reconhecimento é para poucos. Às vezes a gente reconhece que alguém nos fez um bem e nós não agradecemos, simplesmente ignoramos, e assim vai. A palavra obrigado parece que ela está fugindo da língua portuguesa, sendo banida, né? Está virando valeu. Né? Valeu, tio. Valeu, papai. Né? As pessoas estão falando umas coisas diferentes hoje. Né? Então, essa história que nós vamos ler é a história de gratidão. Eu gostaria de dizer essa noite que o agradecimento, a gratidão, muda muita coisa. Esse texto me impressionou muito, não sei se você tem percebido, eu tenho voltado muito para Lucas, lido Lucas. Né? Eu ouvi recentemente aqui uma aula do Leonel e ele fala da estética do livro de Lucas, né? Como Lucas era um erudito. Há quem diga que é o melhor grego do Novo Testamento, é o de Lucas. Né? Então, a gente volta para essas histórias. O nosso querido Lucas, do programa Mais Médico aqui da Bíblia, né? Ele era médico, e nós vemos, então, que era um homem que estudava. Quando ele vai escrever o livro de Lucas, ele fala que esse livro foi escrito após acurada investigação. Então ele vai provavelmente ao templo, vê o registro ali da descendência, da genealogia de Jesus, para descrever tudo aquilo que ele descreveu em riqueza de detalhes. E é assim também no livro de Atos, escrito pelo próprio Lucas também, de uma riqueza estética muito grande. Então, voltando aqui para Lucas, a gente vê essa história. E ela é muito interessante porque envolve essa palavra que eu discorri no começo com vocês, e essa palavra é gratidão. Então, Lucas 17, a partir do verso 11, você que está com a sua Bíblia aberta, acompanha aí, nós projetamos também, mas é sempre bom ter a Bíblia à mão, né? Porque a gente tem que manusear a Bíblia. Seja andando na esteira, ouvindo, no trânsito, né, Marcão? Nós precisamos ouvir e ler a palavra de Deus. Então, Lucas 17, 11, nós lemos assim. Jesus, né, Jesus, de caminho para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galileia. É Samaria, tá, gente? Alguns falam Samária, né? Acho que essa é cantora sertaneja, não sei, mas é Samaria. Uma vez eu fui uma viagem para Israel, né? Eu queria muito, antes daquela que nós fizemos. Aí a moça da agência falava, olha, é muito bonito, você vai para Jerusalém, Galileia, Samaria, Cesária. Eu falei, tá bom, obrigado, né? Já entendi, né? Samaria, né? E Galileia, passava Jerusalém, Jesus, né, por Jerusalém, pelo meio de Samaria e Galileia, e ao entrar numa aldeia naquela região,
saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, uma situação de doença, né? uma situação de podridão da carne, né? Uma vez eu perguntei para um médico o que seria a lepra. Ele falou, talvez o pior da lepra não é só a podridão, mas o cheiro. Eles tinham que ficar longe. A lei de Moisés era muito severa nesse sentido, porque todo aquele que estivesse leproso, ele tinha que ficar apartado da comunidade de Israel, né, para não transmitir a doença. Era uma quarentena, ele tinha que ficar longe de todo mundo. Imagina então que eles estavam nessa aldeia e de repente 10 leprosos aproximam-se de Jesus, que ficaram de longe. Por que de longe? Nenhum leproso poderia chegar perto de uma pessoa sã. Então isso era a lei de Moisés dizia, prescrevia isso. E claro, por uma questão de saúde pública, né, eles tinham que ficar longe, ficar apartado para evitar a transmissão da doença. Então eles ficaram de longe, mas eles gritaram dizendo, Yeshua Rabi, Jesus Mestre, compadece-te de nós. Olha que interessante, 10 leprosos que ouviram falar de Jesus e que Jesus era capaz de curar, em algum momento, talvez um deles conhecia ou já tinha visto Jesus, porque imediatamente perceberam que aquele que passava ali era Jesus, viram nele alguma coisa diferente e gritaram, Jesus, Salvador, Mestre, aquele que ensina, tenha compaixão de nós. Um pedido certo, numa hora de extrema necessidade da vida para a pessoa certa, e essa pessoa certa era Jesus. Ele era aquele que podia curar. Ao vê-los, então, dando uma aqui de Leonel, né? Olhando Bíblia como literatura, nós vemos então aqui um narrador contando uma história, e essa história, o narrador atenta que eles reconheceram que aquele que passava era Jesus, e que eles gritaram, Mestre, Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós, tenha piedade de nós. E Jesus depois viu. É interessante que eles viram a Jesus e depois Jesus os viu. E disse, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Uma palavra de coragem. O que Jesus diz? Podem ir para os sacerdotes, porque a lei de Moisés dizia que aquele, tem aí a sua nota de rodapé, depois você pode ler, né, que aquele que porventura tivesse sido curado de lepra, ele tinha que se apresentar aos sacerdotes, o sacerdote examinava e eles estavam livres para voltarem à comunidade de Israel para uma convivência pública. Deu para entender? E Jesus fala, olha, vai mostrar aos sacerdotes. Uma palavra. Jesus deu a ele uma palavra. E Jesus não disse assim, estão curados. Não. Ele disse, vão mostrar aos sacerdotes. Então eles tinham que imediatamente ter fé naquilo que Jesus falou e ir imediatamente para onde os sacerdotes estavam. E olha o que acontece. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Enquanto andavam, foram curados da lepra. Até aí tudo bem. Um encontro com a pessoa certa, na hora certa, no momento de extrema necessidade. Queremos ser curados. Queremos a compaixão daquele que tem curado pessoas por aí e é o único que pode fazer alguma coisa por nós. Enquanto eles vão, todos os 10 foram curados. Que lindo. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, em alta voz. Esse rapaz aqui virou pentecostal da noite para o dia, de repente. Porque enquanto ele estava indo, ele percebeu que estava sendo curado, e viu que foi curado, nem se mostrou aos sacerdotes, ele volta correndo, dizendo, aleluia, estou curado, glória a Deus, eu estou muito bem, eu estou feliz, existe Deus, Ele eliminou de mim todo medo, toda possibilidade de morte, agora eu tenho vida, e eu vou voltar para Ele. E ele faz isso, feliz da vida.
Voltou dando glória a Deus em alta voz. Se ele estivesse na igreja, talvez todo mundo ia olhar para ele e dizer assim: ele só pode ser irmão da Jordânia. Te amo, você sabe disso. E aí então ele volta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Eu acho lindo esse verbo, proskineo. Ele se coloca aos pés de Jesus, em posição de adoração, porque ele viu em Jesus Cristo de Nazaré, não só a cura da lepra, mas algo mais que os outros 9 não viram. E ele se coloca rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E aí vem o que é mais interessante, e este era samaritano. Este era um estrangeiro. Este era persona não grata. Este era separado da comunidade de Israel por pura questão de... Para vocês terem uma ideia, gente, o judeu ele fazia assim: graças a Deus, porque eu não nasci mulher. Um judeu ortodoxo religioso, ele dizia: graças a Deus, porque eu não nasci mulher nem samaritano. Vocês entendem o que é isso? Quando nós lemos João 4, está muito explícito ali: os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não se davam. Por questões geopolíticas, né? Os assírios chegaram naquela região, tomaram pessoas, tiraram de lá e colocaram estrangeiros ali, e os samaritanos eram misturados. Para o judeu, uma afronta, eles eram quase que engói, ou seja, gentil. E Jesus se prostra rosto em terra e agradece. Desculpa, o leproso se coloca rosto em terra e agradece, e era samaritano. A reação de Jesus. Então Jesus lhe perguntou para ele: cadê os outros 9? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Gente, você já percebeu o detalhe riquíssimo nesse versículo 18? O que Jesus está falando que ele é? Deus. Presta atenção, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus. O que ele faz? Ele volta, se põe aos pés de Jesus, reconhece em Jesus que ele é Deus, senão esse estrangeiro. E Jesus lhe disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Eu pergunto, e os outros 9? A fé salvou a ele, aquele que voltou e agradeceu. Eu gostaria de dizer para você que foi preciso um estrangeiro ensinar a todo um povo de dura serviço o que é gratidão. Foi necessário um estrangeiro leproso ser curado para ensinar o que é gratidão. Às vezes cansa fazer o bem. Às vezes parece ser obrigação nossa fazer o bem para algumas pessoas, ao invés de ouvir um simples obrigado. Parece que às vezes alguém, como se dissesse para você: continua aí fazendo o bem aí, porque essa é a sua obrigação. E é verdade. Ontem eu falava aos 60 mais sobre olhar o lado positivo da vida. Então, que passar dos 60 anos é um privilégio. E vamos olhar o lado positivo. Quem estava aqui ontem, né? Tem alguns sessentões aqui. Mas, pastor, o que você estava fazendo aqui? Pastor da igreja, fui convidado, eu vim. Né? Agradeço. Eu não estou nessa fase ainda, quase. Falta um ano e pouquinho, né? Mas foi bom. E aí falávamos, então, sobre o lado positivo da vida, que às vezes a gente não olha. Ai, está chovendo. Que bom que está chovendo. Essa é uma época que não chove muito. Os reservatórios ainda não estão no estado crítico. Não vamos precisar até aqui usar o volume morto na cidade de São Paulo. Nós reclamamos às vezes da chuva. Ai, que sol, que bom que dá sol, né? Fotossíntese. Que bom que o sol nos aquece. Está frio.
Eu não gosto de frio, não é que eu não gosto, eu odeio. Não, eu não gosto, eu não me dou muito bem com frio. Quem tem sinusite, rinite, sabe que o frio é um problema, né? Dói mais do que o normal, né? Mas é interessante que muitas podas são feitas no inverno, na agricultura, né? Não é interessante isso? E que muitas vezes a terra descansa, enquanto está frio aqui, está sol em outros lugares. Olha que bom, Deus está abençoando outros países, que bênção, né? E às vezes a gente não olha isso, né? E é no inverno que lembramos muitas vezes que a gente pode ter um coração solidário e trazer agasalho para quem precisa. No verão a gente nem lembra disso. Vamos fazer a campanha do ventilador, do ar-condicionado? Acho que não vai dar certo. Mas a campanha do agasalho todo mundo abraça. Então vamos olhar esse lado, né? Positivo que às vezes a gente precisa olhar. Puxa, a família está se mudando, né? A gente fica, puxa, vamos sentir falta, vamos sentir saudade. Puxa, mas é um sonho, vamos nos alegrar também. Tem esse lado que a gente precisa olhar. O lado da conquista, do êxito profissional, né? Vamos nos alegrar, vamos evangelizar lá. Olha a oração que foi feita aqui, né? Puxa vida, que bênção. Então, precisamos olhar, algumas vezes, algumas coisas positivas também, né? E eu fico pensando na questão da gratidão. Então, na língua hebraica, muito obrigado é todarabá. É uma palavra simples, literalmente significa muito obrigado, mas é um pouquinho mais que isso, né? A palavra todá significa reconhecer. E rabá é muito. Então, eu reconheço muito o que você fez. Você me ajudou a atravessar a rua, você fez algo por mim, simples ou mais complexo. Todarabá significa muito reconhecimento pelo que você fez. E em português nós falamos o quê? Não é obrigado, eu fiz porque eu quis, né? Já escutou alguém falar assim? Não fiz por obrigação. Mas essa palavra obrigado, a gente não, às vezes não sabe a etimologia, né? É obligare, que significa conectar e ligar de uma forma profunda, né? Ou seja, a sua ação, o que você fez por mim, está tão conectado à minha alma que eu me sinto na obrigação de fazer um dia o mesmo por você. Esse é o sentido de obrigado. Então eu estou agradecendo, eu estou falando obrigado porque eu estou me obrigando a ser o mesmo para você. E às vezes nós não pensamos nisso. Olha que profundidade, a nossa língua é belíssima. Não é à toa que o português é chamado de a flor do látio, porque é uma língua belíssima, né? Eu me sinto na obrigação de fazer algo semelhante a você. E aqui, desse texto, a gente tem aqui algumas lições que eu queria dar. São 4 liçõezinhas. A primeira, você pode ter fé, você pode ser religioso, você pode ser piedoso, você pode ser zeloso e isso não ser suficiente para a sua salvação. Já parou para pensar nisso? Que aqueles 9 disseram, Jesus, tenha piedade de nós, vão lá mostrar aos sacerdotes. E eles foram, e eles se contentaram com a cura e acabou. Apenas um voltou para agradecer. E Jesus disse para aquele um, a tua fé te salvou, e a dos outros 9. Você pode ser tudo isso. Por quê? Eles suplicaram a Jesus, vamos comigo, eles suplicaram a Jesus, eles obedeceram, eles mostraram ao sacerdote, eles foram ao Deus certo, eles pediram algo, fizeram o que a lei mandava, e eu pergunto, isso basta? Não, faltou uma coisa. Então a primeira lição, aquele livro, né, Marcão? Como ter fé, como ser cristão sem ser religioso. O Senhor quer o seu todo. Lembra de Caim. Caim fez uma oferta, não fez? Para o Deus certo, não fez? O irmão dele também. Mas Caim leva os frutos de uma terra amaldiçoada e Deus não aceitou a oferta dele, porque faltou algo. Segunda lição, a primeira, você pode ter fé, ser religioso, piedoso, zeloso e isso não ser suficiente. A segunda, religiosidade não salva quando Jesus não é o foco. Eu vou repetir, a religiosidade não salva quando o Senhor Jesus não é o foco. Jesus não foi o foco.
A cura não era o foco para Jesus. A prosperidade não é o foco para Jesus. Os rituais, eles foram se mostrar aos sacerdotes, também não era o foco para Jesus. Jesus simplesmente fala, cumpre a lei. E a religiosidade também não era o foco para ele. Havia algo muito mais, como aprendemos hoje na devocional da Fabíola. Não sei se a Fabíola está aí. Mas hoje de manhã a Fabíola falou uma frase que ecoou muito no meu coração. Não é sobre você, é sobre Jesus. Não é sobre mim, é sobre Ele. Eles ganharam tudo, mas perderam tudo. Já parou para pensar nisso? 1 Timóteo 6, 4 e 5. Projeta lá para mim, por favor, Isabela. 1 Timóteo 6, 4 e 5. O que é uma pessoa enfatuada? Enfatuada é um pavão, né? Cheio de si. Olha aí. Nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. 5. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Ele, para a glória dEle, para louvor da glória do meu Deus. Então a segunda lição aí para nós. A religiosidade não tem valor algum quando Jesus não é o foco, e Ele tem que ser o foco. Terceiro ponto. A gratidão rompe barreiras. Já parou para pensar nisso? Que a gratidão rompe barreiras? Olha isso. Eram 11 irmãos que tramaram contra um irmão que ganhou uma capa do pai, jogaram esse irmão no fundo do poço, passam então mercadores, eles vendem esse irmão é levado para o Egito, e o que estava ruim ficou pior, porque ele chega lá como escravo, e por causa de uma mulher com intenções ruins, ele vai para outro poço lá na masmorra, e fica lá anos, até que ele interpreta o sonho de 2 pessoas, e aqueles sonhos que ele interpretou se cumprem, um morre, o outro é restabelecido a seu ofício. Passam-se mais anos, até que esse jovem é colocado na presença de Faraó, e ele é colocado à destra de Faraó, e se torna o governador do Egito, até que a fome vem, e os irmãos que fizeram tudo aquilo com ele vão bater na porta. E aí então ele começa a testar os irmãos, vamos ver se houve mudança de atitude. Até que ele se revela àqueles irmãos, perdoa aqueles irmãos, traz a família toda dos irmãos, o pai, ele revê o pai depois de mais de 20 anos, abraça aquele pai vive um tempo ali no Egito, e aí quando o pai morre, os irmãos ficam preocupados, nosso pai morreu, José vai matar a gente. Gênesis 50, 20, José diz assim, vós na verdade intentaste o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que, como vês hoje, preserve-se ou conserve muita gente em vida. A gratidão rompe barreiras. A gratidão transforma mal em bem. Olha aí, a gratidão rompe barreiras culturais. Samaritana. O meu Jesus curou o filho de uma estrangeira. Jesus curou o servo de um centurião. Jesus agora cura um samaritano. Jesus estabelece a dignidade de uma mulher em Samaria. Nessa cidade, na beira de um poço. Como Jesus é. A gratidão rompe barreiras e barreiras culturais. O fundador do Filho do Hamas, essa palavra está na moda, né? Hamas, aquela agência terrorista, lembra do sequestro, 7 de outubro de 2024? Então, o filho do fundador do Hamas é um pastor hoje, é crente, mora nos Estados Unidos.
E ele conta no seu livro que ele estava em Jerusalém, numa igreja, ao lado de um soldado israelense, orando junto com ele, e eles se abraçaram, cada um foi fazer o que tinha que fazer. E ele disse, num bom e claro inglês, it works, quer dizer, funciona. A gratidão rompe barreiras culturais. Olha aí. A gratidão faz vermos de fato quem Jesus é e faz nos olhar para Ele. Aquele coração grato fez aquele samaritano voltar e se colocar aos pés de Jesus. E ele viu em Jesus tudo que ele tinha, muito além da cura. Ele foi curado, mas ele teve salvação eterna da sua alma, porque Jesus disse para ele, a tua fé te salvou. E aí é o quarto ponto, a gratidão salva. E eu queria terminar com a seguinte fala. Em português, nós entendemos que obrigado é, o que você fez se conectou à minha alma e eu me sinto na obrigação de devolver e fazer o mesmo um dia por você. E eu fico pensando na obra de Jesus. Conectar-me, ligar-me a Ele na obrigação de fazer igual. Eu pergunto, Jesus precisa de cura? Não. Jesus precisa de salvação? Não, Ele é o Salvador. Jesus precisa de alguma boa ação minha? Não. E no Salmo 116 nós lemos, que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da minha salvação. A única coisa que eu posso fazer para esse Deus é crer nele e saber que ele fez tudo e eu não tenho como pagá-lo e desfrutar da sua graça eterna sobre a minha vida. Tomar o cálice da salvação. E aí eu termino olhando para essa mesa. Eu olho para a língua grega. Quando eu fui para a Grécia, eu estive numa ilha grega no passado, era muito bonitinho ver as pessoas falando Kalimera, Kalimera, é bom dia em grego. E aí eu embalei, né? Kalimera, né? Achava bonitinho falar assim. Aí conversando com uma grega, escrevi um pouquinho no guardanapo, ela, como é que você sabe? Eu falei, então, eu estudei um pouco de grego no seminário em Jesus, né? Já. Theodora, presente de Deus. Eu falei para ela, seu nome é presente de Deus. Ela falou, eu tento ser, né? Mais ou menos. Mas uma palavra me saltou aos ouvidos. Obrigado em grego é Eucaristos. É sacrifício. Que farei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo. Eucaristos. Eu só posso agradecer tomando o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Porque não foi dado aos homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é o nome de Jesus. O que eu posso dar a Ele? Como eu posso retribuir? Nunca, a não ser crer. E tomar posse da vida eterna que Ele preparou para mim em Cristo Jesus. Porque Ele tomou o cálice da ira de Deus para que eu tomasse o cálice da salvação. Vamos agradecer?